Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar mais uma live. Falar aqui, vamos aprender sobre os tipos de peles. Os tipos de peles. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, né, nossa live semanal. Hoje vai ser um pouquinho mais cedo, né, como normalmente são às 19h30, precisar fazer um pouquinho mais cedo, mas o conteúdo tá aqui, o meu compromisso com vocês é sempre, né. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Joyce Oliveira, sou esteticista, sou micropigmentadora. Meu objetivo aqui é ajudar você a montar o seu próprio negócio trabalhando do zero, né? Montar o seu próprio negócio trabalhando, começando do zero com sobrancelhas. E eu venho falando aqui sobre vários assuntos, venho falando aqui sobre várias tendências, eu falo sobre a área de marketing, falo sobre finanças, né? E aí eu venho misturando aqui vários assuntos para ajudar, até porque uma empresa não é só sobrancelhas, tem várias outras coisas bem envolvidas dentro do nosso negócio, né? E aí, a aula de hoje vai ser uma aula bem bacana. Eu vou explicar para você o tipo de pele, as características e os cuidados, certo? Então vamos lá, pega papel e caneta para anotar todas as informações que nós vamos falar hoje sobre os tipos de peles, certo? Espero que vocês consigam enxergar, senão eu vou anotar aqui. Os tipos de pele, acho que sim, acho que dá para vocês verem aí. Os tipos de peles, no caso, mais comuns que a gente encontra no nosso dia a dia hoje, certo? Eu vou falar sobre cada uma delas. Bom, vou colocar aqui. Encontramos pele normal, encontramos a pele seca, encontramos a pele oleosa, mista, e vamos falar também sobre a pele acneica, certo? Os tipos de peles que a gente encontra hoje, tá? Nós vamos falar também sobre as características de cada uma desses tipos de peles, suas características, certo? Sobre cada uma delas. Vamos falar sobre como cuidar, né? Cuidar, tratar, certo? E vamos falar também sobre quais são os cosméticos que a gente tem que utilizar no design de sobrancelhas, ok? Então vamos lá. Deixa eu só colocar esse meu flipchart aqui para trás, que a gente vai começar. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês é enumerar quais são os tipos de peles que nós encontramos no nosso dia a dia. Mais comum, existem vários tipos de peles, certo? Vários, mas os mais comuns que a gente encontra são esses tipos aqui que eu enumerei em 5 tipos, tá? E eu vou explicar cada uma delas. Bom, o primeiro tipo de pele que eu coloquei aqui é a pele normal, certo? A pele normal é uma pele onde as características dela é uma pele viçosa, certo? A gente observa uma pele hidratada, né? Uma pele onde o manto, vamos dizer assim, o excesso de oleosidade, a oleosidade não é muito, não tem muita oleosidade. É uma pele onde a gente vê que ela não tem esses poros tão dilatados, né? Que esses ósseos dilatados. Ela aparenta ter uma característica de uma pele mais, vamos dizer assim, uniforme, certo? Essa é uma característica de pele normal, sendo que não é comum a gente encontrar no nosso dia a dia esse tipo de pele normal, não é comum, não faz parte da maioria da nossa realidade no nosso dia a dia, certo? A maioria da realidade do nosso dia a dia são peles mais
oleosa, e eu vou explicando sobre isso, tá? A pele normal é aquela pele tipo pele de criança, tipo aquela pelezinha de bebê, que tem uma textura muito suave, muito delicada, tem uma textura, uma pele macia, né? A gente não vê tantas manchas, não vê acne, né? Não tem tendência para ruga, uma pele que não tem tendência para ruga e que ela é uma pele hidratada, certo? E aí você me pergunta, essa pele como é que a gente identifica, né? Já que é uma pele tão difícil, a gente vai identificar pela sua textura, pelas suas características, né? Quando você passa a mão, você sente que não é aquela pele que tá pingando óleo, né? Então é uma pele realmente muito bonita, é uma pele normal. Então imagina assim como se fosse tipo uma criança ou então um adolescente, né? Que não tem problema com acne, não tem problema, né, hormonal, e aí você vê aquela pele maravilhosa. Então essa é a característica de uma pele normal, certo? São as características. Bom, em relação aos cuidados com essa pele, uma pele normal, ela basicamente precisa dos cuidados que toda pele precisa, que é o quê? Hidratar, certo? Então pode utilizar um produto em gel creme, usar o protetor solar, que independente da pele, deve ser utilizado um protetor solar, tá bom? E um sabonete próprio para a pele, peles normais. Então, basicamente, os cuidados que a gente tem que passar para o nosso cliente são os cuidados básicos, um sabonete, um hidratante e um protetor solar, certo? São os cuidados básicos que a gente tem que ter, que o cliente tem que ter com a pele dele, se ele for uma pele normal, ok? Bom, e aí os cosméticos, o que pode ser utilizado? Você pode indicar, por exemplo, um cosmético à base de gel creme, pode ser indicado um cosmético à base de creme, ou até mesmo gel, não tem problema, certo? Por quê? Porque a pele oleosa, a pele normal não é tão oleosa assim, então não tem problema de usar um cosmético à base de creme, tá? Essa é uma das vantagens de ter pele normal, certo? E aí, vamos falar agora sobre a pele seca, certo? A pele seca, deixa eu anotar aqui. Vou explicar para você o que é a pele seca e quais são as características, que também é uma pele muito comum da gente encontrar aqui no nosso dia a dia. A pele seca, eu considero a pior pele para a gente trabalhar no design ou até mesmo numa micropigmentação. Por quê? É uma pele extremamente desvitalizada, é uma pele muito seca, muito desidratada, é uma pele opaca. Normalmente ela tem uma característica de ser uma pele mais que descama, né? Uma pele que descama. Tem características de ser uma pele, vamos se dizer assim, quebradiça, que tem rugas, né? Então, a gente encontra esse tipo de pele mais em senhorinhas idosas, né? Por exemplo, aquela pele um pouco mais fininha, né? Uma pele um pouco mais fininha, muito sensível, né? Uma pele que você olha assim, que não tem aquele viço, que não tem aquele brilho, que não tem aquela hidratação. Essa é uma pele seca. Normalmente é bem craquelada, certo? No caso, quais são os cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de pele? Tem que ter muito cuidado no toque, porque normalmente você é uma pele mais fina, você é pele mais madura, né? É uma pele um pouco mais sensível, então tem que ter muito cuidado, certo? E os cuidados que tem que ter com os cosméticos procurar cosméticos mais à base de creme, uma base um pouco mais oleosa, né? Não um produto à base de gel, porque ele é mais sequinho, né? Então, um produto um pouco mais denso, mais oleoso, mais hidratante. Para quê? Para gerar uma umectação nessa pele, para gerar, vamos dizer, uma camada protetora de óleo ali, de hidratação, para melhorar essa textura, tá? E os cuidados básicos que o nosso cliente tem que ter com esse tipo de pele é exatamente em relação à hidratação. Então, um sabonete próprio, né? Tem que ter um sabonete próprio, é indicado para peles secas. Tem que ter
no caso, um hidratante também à base de creme, protetor solar também, porque por ser uma pele desvitalizada, uma pele desidratada, ela tende a ter manchas, né? E a pessoa precisa também, é indicado que ela utilize um creme para a área dos olhos. Por que na pele seca é muito indicado esse creme? Vou explicar. Como nós falamos, essa pessoa ela tem uma tendência muito maior a ter rugas, né? A ter essa região aqui um pouco mais flácida, rugas, né? Pezinhos de galinha, como a gente fala. Então, a pessoa ela precisa ter um cuidado muito maior, mais especial nessas regiões aqui de olhos, justamente por essa tendência. Então, uma pele seca é indicado que ela tenha um creme para a área dos olhos, para poder justamente evitar esse craquelamento aqui nessa região, porque é uma pele mais fina, evitar qualquer tipo de dano, transtorno aqui nessa parte, tá? Então, sempre indicar um creme para a área dos olhos para a pele seca, certo? Pronto, vamos lá. Vamos falar sobre a pele oleosa. E aí, vocês conhecem a pele oleosa? Com certeza, né? A pele oleosa é a pele mais comum que a gente encontra no nosso dia a dia. 80% das minhas clientes aqui no Ceará é mais pele oleosa. 80, 75, oleosa mista. Por quê? O nosso clima aqui do Ceará, ele é um clima bem tropical, é bem quente, tá? E aí, o sol aqui é escaldante mesmo, literalmente. Então a gente fica aqui realmente escaldado nesse solzão. Então esse excesso de sol, excesso de calor, de mormaço, faz com que a nossa pele ela produza mais sebo, ela fique mais espessa, né, mais grossa, mais cheia de óleo, para se proteger dessas agressões externas que é o excesso do sol, porque a nossa temperatura é muito quente, né? Isso aí, consequentemente, faz com que a nossa pele ela fique mais oleosa. Então, a maioria dos nossos clientes aqui na clínica, né, de um modo geral, elas têm, sim, pele oleosa, certo? E quais são as características? Vou explicar. Essas são as características da pele oleosa e da pele mista, que são bem parecidas, certo? Bom, pele oleosa tem essas regiões aqui dilatadas, no caso que a gente chama de poros, né, que são os ossos dilatados. Lembra uma casca de laranja, não tem aquele efeito casca de laranja? Pois é, lembra uma casca de laranja, certo? Essas regiões, elas são bem brilhantes, tá? A região aqui no caso zona T, ela é muito brilhante. Então você vê que brilha muito no final do dia, né? Aqui nessa região, certo? É uma região bem brilhante. A pele oleosa, ela tem uma característica de ser um pouco mais espessa, mais grossa. Então você sente na textura dela uma pele um pouco mais grossa, tá? A não ser que seja uma pele oleosa tratada, né? Mas normalmente tende essa característica a ser uma pele mais grossa, tá? E já a pele mista tem todas essas características, mas nessa região aqui de maçã do rosto, ela já tende a puxar um pouco para mais seca, né? Mas basicamente são as mesmas características. E aí, quais são os cuidados que tem que ter com esse tipo de pele? Bom, os cuidados hidratação. Por que eu falo muito dessa questão da hidratação? Deixa eu até anotar aqui. Vocês observam que a hidratação está presente em todas as peles, né? Por que eu falo tanto dessas questões de hidratação? Porque existe assim um mito, né, sobre a hidratação, existe um mito de que pele oleosa não precisa ser hidratada. E isso não existe. Isso não existe. Pele oleosa, ela contém na sua composição, né, no sebo, no óleo, ácidos graxos, triglicéridos, né, triglicerídeos, tem a água, sim, mas ela precisa sim de hidratação, não é porque é oleosa porque não precisa de hidratação, não é isso, precisa sim, certo? E a hidratação, ela tem que ser feita com produtos à base de gel. Por quê? Porque a base o seu veículo é o gel, a base de água. Por quê? Porque se for utilizado um creme à base de óleo, vai pesar muito na pele. Vai pesar demais. A pele vai ficar muito, como é que eu posso dizer? A pele vai ficar muito encebada, né? Vai ficar pegajosa, não pode. Então, o método de gel é muito mais fácil para a pele não ficar oleosa, não ficar aquela melecante que a maioria dos clientes não gosta.
a gente tem que sempre indicar o protetor solar fluido, aquele aquoso mesmo, certo? Temos que indicar também o protetor solar fluido, temos que indicar o hidratante à base de gel, né? E também é legal que a pessoa utilize uma vitamina C, né? Já que normalmente o sol é escaldante, então a pessoa precisa utilizar a vitamina C, antioxidante, para deixar essa pele fazer esse controle maior, né? Então tem que ter. E um sabonete que controla essa oleosidade. E aí existem vários princípios ativos. Pode ser utilizado o ácido salicílico, a melaleuca, o ácido glicólico, ácido mandélico. Existem vários tipos de ácidos próprios e específicos para a pele oleosa, certo? Mas o que eu realmente gosto bastante é o ácido salicílico. Ele é maravilhoso para quem tem pele oleosa, tá? E aí você pode indicar para a tua cliente esse tipo de produto, tá certo? Bom, falamos aqui sobre a pele mista. A pele mista ela tem uma característica muito parecida mesmo com a pele oleosa. A diferença é só que essas regiões aqui não é tão oleosa, é um pouco menos, mas as características são bem parecidas, certo? E vamos falar aqui um pouquinho sobre a pele acneica. O que é a pele acneica? Bom, a pele acneica, normalmente ela tem uma tendência a ser sim uma pele oleosa. Normalmente a pele oleosa ela tem, na verdade é o contrário, a pele oleosa ela tem uma tendência a ser acneica, certo? Eu já trabalho há muitos anos com pele e a única vez que eu vi uma pessoa com pele seca, né? E com acne, foi uma única vez, eu nunca tinha visto isso, porque não é comum, normalmente quem tem acne é pele oleosa, e a acne, para ter a presença da acne, precisa ter a inflamação, né? Ter o excesso de oleosidade e ter a presença da bactéria P. acne, né? Que aí justamente faz com que essa acne fique ali inflamada, existe um processo inflamatório, que gera aquele pus, gera aquele vermelhidão, né? E aí gera acne. Bom, uma pele com acne precisa de cuidados específicos, e aí a gente tem que ter todo o cuidado na hora que a gente for fazer um design de sobrancelhas, na hora da epilação, na hora da higienização, na hora de indicar, né, um produto para nossa cliente, na hora de passar, até mesmo nessas questões relacionadas à biossegurança, também tem que ter muito cuidado, certo? Muito mesmo. Porque uma pele dessa é uma pele muito inflamada e uma pele também que contamina muito, né? Pode gerar contaminação para outras regiões. Tem que ter os cuidados na hora de higienizar, por exemplo, evitar passar muito a mão em cima, trocar a toalhinha da limpeza, né, uma toalha descartável, evitar comidas pró-inflamatórias. Tudo isso são fatores que influenciam diretamente nessas questões da pele do nosso cliente, certo? Influenciam diretamente. Então, a pele acneica, dependendo do nível de acne, é indicado sim ir para um dermatologista, às vezes até um ginecologista, para ver se tem algum problema hormonal, um micropolicístico, alguma coisa que precisa tratar com anticoncepcional ou coisas parecidas, tá certo? Então, esses são os tipos mais comuns de pele que a gente encontra no nosso dia a dia. E aí, todas essas peles, quando a gente vai preparar um design de sobrancelhas, é muito indicado fazer uma boa preparação, uma boa higienização, esfoliar esse tecido para retirar todas as células mortas, retirar excesso de oleosidade, retirar sujidades, retirar tudo, para a rena ter uma excelente fixação, certo? Excelente fixação para você utilizar. E também você deve, né, depois, no finalzinho do procedimento, utilizar um gelzinho calmante, pode até passar uma pedrazinha de jade, que vai ajudar e muito no teu protocolo, né, no passo a passo, para poder promover um relaxamento, um bem-estar, algo calmante que vai valorizar o teu serviço e que o cliente vai amar, certo? Então, esses aqui são os cuidados e as características que é nosso cliente, que você deve passar para ele, certo? Em relação aos cosméticos de pele acneica, eu não vou indicar aqui, porque aí já é uma patologia, tem que ser um dermatologista, né? Dependendo do grau da acne.
mas normalmente peles oleosas e acneicas, elas têm as mesmas formulações, todas voltadas para formulações à base de gel, né, ou fluida, que é aquela aquoso, para que a pele não fique pesada, não fique oleosa, não fique com uma textura ruim, tá bom? E aí, me contem o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Falamos tudo sobre as peles, os tipos de peles, como cuidar, suas características, né? Que isso é muito importante pra gente conseguir identificar os tipos de peles que vêm no nosso dia a dia, no nosso atendimento, ok? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!